A paz de Cristo, pastor Osemar Almeida falando, estamos aqui no YouTube para mais um dia de meditação na palavra, para mais uma aula bíblica. E hoje nós vamos afirmar, de acordo com a Bíblia Sagrada, que a Igreja de Cristo é vitoriosa. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, o próprio Jesus Cristo disse assim: "E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Nesse versículo, o Senhor Jesus Cristo, ele assegura que a igreja que ele está edificando, ela não será vencida pelo mal, pelo pecado, por fofoca, por intriga entre membros da igreja, ou por qualquer poder das trevas. Essa promessa representa a autoridade e a proteção de Cristo sobre a igreja, garantindo que, mesmo diante de perseguições, adversidades e batalhas espirituais, a igreja será vitoriosa. Essa é a afirmação do Senhor. Quando Jesus usa a expressão "as portas do inferno", ele nos faz lembrar da imagem de um cerco, onde o inferno tenta prevalecer, mas é Cristo quem garante que a igreja permanecerá firme e inabalável. Essa passagem também destaca que a igreja é uma construção espiritual feita por Jesus, fundamentada nele e com um propósito divino. Ela não se baseia em forças humanas, mas no poder e na autoridade do próprio Cristo. Essa verdade é uma fonte de esperança e confiança para todos nós, lembrando que, apesar das tribulações, a vitória final pertence a Cristo e à sua igreja. Vamos analisar algumas palavras-chave nesse texto. Petros. Jesus faz um trocadilho de Pedro, com a palavra pedra. Petros e Petra. Então, Pedro significa pedra, ou rocha. É importante notar que Jesus usa Petros para se referir ao apóstolo, mas muda para Petra para falar sobre o fundamento da igreja. Pedra aqui é rocha. Aqui Petra refere-se a uma rocha sólida, a uma rocha imensa, enfatizando um fundamento firme. Há debates sobre se Petra se refere a Pedro, devido à confissão de fé de Pedro, ou ao próprio Cristo como fundamento da igreja. Ainda há divergência nessa discussão. Edificarei vem do verbo oikodomeon, que significa construir ou edificar. Jesus afirma que ele próprio construirá a sua igreja, indicando que é ele quem a estabelece. E eclésia é igreja originalmente, significa assembleia ou chamados para fora. E nesse contexto refere-se ao corpo de Cristo e aos fiéis reunidos em sua palavra e no seu propósito. As portas do inferno quer dizer Pilai Radu. Pilai Radu refere-se ao Hades, o lugar dos mortos ou do reino das trevas. A expressão portas do inferno simboliza o poder da morte e do mal. Não prevalecerão, vem do verbo kation, que significa ser mais forte ou vencer. Jesus promete que as forças do mal e da morte não conseguirão derrotar ou superar a igreja. Essa passagem afirma a autoridade de Jesus sobre a sua igreja
e a promessa de que ela é inabalável por Ele mesmo. Você aceitou a Cristo? Você saiu de uma situação, de uma outra religião que está te ameaçando, te amedrontando? Fica tranquilo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. É lógico, você tem que se manter santo e fiel ao Senhor. Por quê? Embora Jesus tenha prometido que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, essa garantia de vitória não é um convite para uma vida descuidada ou sem compromisso espiritual. A promessa de Cristo não elimina a responsabilidade dos crentes de viverem em obediência, viverem em santidade e dedicação à fé. Aqui estão algumas razões pelas quais essa promessa não abre margem para uma vida desordenada. No Novo Testamento, nós somos repetidamente chamados a viver uma vida santa e transformada. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro escreve: sede santos, porque eu sou santo. A segurança da vitória da igreja não é um passe para o pecado, mas um chamado para viver de acordo com a nova vida em Cristo. O compromisso com a santidade reflete a gratidão pela salvação e uma resposta à graça de Deus, não a uma permissão de descuido. Apóstolo Paulo deixa claro que, embora estejamos seguros em Cristo, devemos viver de modo digno da vocação que fostes chamados. Efésios 4, 1. Ele frequentemente fala sobre a importância de perseverar, evitar o pecado e viver como nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Para ele, a graça de Deus nunca é desculpa para o pecado, mas sim uma motivação para a transformação. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, descreve o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, etc., que deve ser evidenciado na vida de nós cristãos. Quem realmente pertence a Cristo buscará produzir esse fruto, e a sua vida será reflexo dessa transformação. A vitória da igreja é resultado da atuação de Deus em crentes que desejam viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Gálatas 5,16. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, nos lembra que o Senhor corrige a quem ama e que Deus disciplina aqueles que são seus filhos. Se um crente se desviar, ele está sujeito à correção de Deus, que visa levá-lo de volta ao caminho certo. A vitória da igreja é garantida, mas isso não isenta os crentes das consequências de viver fora da vontade de Deus. Jesus declarou que os crentes são sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Essa missão exige uma vida de integridade e compromisso, para que a igreja continue a ser um testemunho eficaz da graça e do poder de Deus no mundo. Uma vida desordenada enfraquece esse testemunho e não representa a verdadeira natureza da igreja. A verdadeira fé leva à transformação. Como novos crentes, somos regenerados e desejamos seguir a Cristo em obediência e amor. Como Paulo declara em Romanos 6, de 1 a 2, continuaremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. A graça de Deus nos transforma, nos chamando a viver em novidade de vida. A promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é uma garantia de proteção e vitória contra o poder das trevas, mas exige uma resposta de fé e obediência. A verdadeira segurança da igreja em Cristo deve nos levar a viver em conformidade com a sua vontade, refletindo o caráter de Cristo e cumprindo o propósito pelo qual fomos chamados. Inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha. Ao você se inscrever, você se torna um missionário comigo e
Todos os dias, 11 da manhã e 11 da noite, o YouTube vai te avisar do novo vídeo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, venho diante de Ti em intercessão pela Tua igreja. Eu clamo para que cada um de nós, como os Teus servos, possamos permanecer na Tua presença, firmes e inabaláveis. Que possamos buscar a santidade e a pureza, sabendo que é somente em Cristo que encontramos força e proteção para vencer o mal. Oh, Pai querido, ajuda-nos a viver de forma santa e imaculada, pois sabemos que apenas quando estamos próximos de Ti, guardados Teus caminhos, podemos ser a luz e o sal que o mundo necessita. Que possamos rejeitar todo pecado e toda distração, que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma vida de entrega e devoção. Senhor, purifica-nos e capacita-nos a sermos fiéis em todas as áreas de nossas vidas, para que a Tua igreja continue a ser o reflexo do Teu amor e poder. Que sejamos uma igreja vitoriosa, não por nossas forças, mas por estarmos em Tua presença, buscando-Te com corações rendidos e desejosos de agradar-Te, ó Deus. Guia-nos, Senhor, e preserva-nos até o fim, para que possamos ser uma igreja santa e imaculada, preparada para o Teu retorno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também.